Boa noite a todos, que Jesus nos ilumine. Como sempre, a gente sente a presença dos amigos espirituais e que possamos conversar mais um pouco. Porque eu não sei se eu posso dizer que é uma palestra, uma aula. Vamos dizer que é uma conversa. E a gente, nesses tempos, eu tenho dito, eu preparei essa aula, essa conversa, no sentido de dar um início a um grande trabalho, tendo em vista essa pandemia, esse ficar em casa, toda essa turbulência na sociedade, o trabalho, são até as igrejas fechadas. Veja que nós estamos conversando de outra forma, sem a presença física, mas com certeza a presença da energia. Então é muito importante que a gente pense por que tudo isso. Quantas pessoas me fazem essa pergunta aí na rua, no trabalho, nas casas espíritas que a gente tem ido? Por que de tudo isso? Então nós temos que nos conscientizarmos que é uma época diferente. Ainda hoje alguém me passou uma mensagem: ô Elcio, isso aí vai passar, vai normalizar. Eu pensei bem e disse para ele: olha, meu amigo, nunca mais vai normalizar, nunca mais vai voltar ao que era. Nós vamos viver uma normalidade, mas de outra forma, em outra época, lá para frente. Então, não sabemos direitinho, muitas vezes, como será, porque é um futuro. Estamos nos preparando, nos estabilizando para uma nova vida, vamos dizer assim. E quantos não estão nessa avalanche aí desencarnando? De repente, até rapidamente se preparando para uma nova volta. Então, é o seguinte. Então, me veio muito essa intuição desse tema, trabalhar principalmente o assunto renovar atitudes. Então, basicamente, é a nossa atitude. E eu pesquisando até vi o relato de uma amiga, Sarah Nosen. Hoje ela mora na Finlândia, mas ela morou muitos anos em Fortaleza e tem muitos livros escritos. Até que tem um livro, acho que vocês vão ver as letras contrárias, só para ver a capa. Esse livro Chegou a Hora e Agora, da Sarah Nosen. Ela tem vários livros escritos. Então, aqui ela traz um relato. E num outro livro, é sobre o amor, ela traz no comecinho do livro o resultado de a comunicação de uma reunião lá em Goiânia, em 1999. É um encontro, é uma reunião federativa, e onde teve uma mensagem do Bezerra de Menezes. E ele faz uma colocação que a doutrina espírita ela teve, ou está tendo, 3 fases na humanidade. Então, é esse grande trabalho que tem a doutrina espírita, mas ela não trabalha sozinha. A doutrina espírita depende de nós. Então, o nosso trabalho é muito importante nessa fase e na continuidade. E nessa parada nós temos que parar e pensar. Eu tenho visto muitas pessoas, ou casas espíritas, fazendo evangelho. Alguns perguntam, também outros estudos, mas não dá para fazer evangelho todo dia? E eu até diria assim, não fazer o evangelho todo dia, mas que todo dia o evangelho entre em nós, esteja dentro de nós. Então, a coisa é um pouco diferente. Mas vocês vejam o que disse o Bezerra nessa mensagem. Em 1999, já nos preparativos para a nova era. E ele disse, essas 3 fases do Espiritismo são 70 anos cada uma. A primeira fase, que foi até 1927, seria a implantação da doutrina espírita no planeta Terra. São
70 anos, vocês podem dizer, mas é tempo bastante. Bom, Jesus preparou-se 1000 anos para trazer o cristianismo. Então vejam que é muito importante. É ele que preside, como Espírito da Verdade, essa vinda. Então, os primeiros 70 anos foram a implantação. Os segundos 70 anos foi a divulgação, que ele veio de 1927 até 1997. Então, vejam que essa data é muito importante para nós, porque todos os livros que a gente está estudando como muito importante, eles vieram aí junto com a série psicológica da Joana de Ângeles, de 1980 para cá. Esse livro da Sara, por exemplo, é de 2002. E tem outros livros, o Renovando Atitudes também é dessa época, 2002. O da Sara é até um pouco mais novo. Então, nós vemos que a segunda época foi a divulgação, a implantação, onde a doutrina espírita se associou muito com o trabalho de caridade, com o trabalho das farmacinhas, do passe como uma terapia de cura. E até hoje nós vemos ainda as pessoas adentrarem a porta da casa espírita buscando a cura, buscando um lenitivo, buscando algo que resolva as suas vidas, mas principalmente no campo da dor. Hoje até não só a dor física, mas a dor emocional, a dor moral, né? Essas questões da depressão, essas questões da tristeza. Então, até da falta de perdão, das mágoas, do ódio, essas questões emocionais que nós temos que vencer. E é exatamente nisso que a doutrina espírita, então, nesse terceiro milênio, nós, os espíritas, temos que nos preparar para abrir as portas e atender fraternalmente, de uma maneira diferente. Não só botando a pessoa sentadinha, aqui agora você vai ouvir palestras ou vai participar de estudos. Não. É nós recebendo essa pessoa na porta, incluindo nos nossos trabalhos, principalmente na nossa vida, gente. Realmente sendo irmãos. Então, essa fraternidade ela tem que estar presente. Então, esse o trabalho de agora. Então, analisando muito isso, até diz o Bezerra, chega daquelas palestras teóricas vazias. Agora é o trabalho da ação, é o trabalho da fraternidade, é o trabalho da união, do afeto. É como nos diz aquelas lições do Evangelho, é a implantação do bem. Então, é a ação do homem de bem, na implantação do bem no planeta Terra. Então, é um novo trabalho, é uma nova diretriz. E para isso, então, nós escolhemos, já que chegou a hora, como o livro da Sara, e agora? E agora vamos, como diz, arregaçar as mangas e trabalhar. Então, um dos primeiros livros é Renovando Atitudes, do Hamed, do Francisco, do Espírito Santos Neto, do Espírito Hamed. Então, esse livro é um livro a ser trabalhado, estudado e vivenciado. Então, ele é a base do nosso trabalho daqui para frente. E vejam que não poderia deixar de lado o livro Atitudes Renovadas, da Joana de Ângeles, que nos vem ensinar a trabalhar, a mudar, primeiramente, a nós mesmos, para podermos amar ao próximo, para podermos trabalhar efetivamente, estando ao lado, oferecendo o ombro ao companheiro que adentra a nossa casa. Então, isso é muito importante. Então, vejam o tema que nós demos entrada no trabalho de hoje, o Espiritismo, o despertar para uma nova vida. Mas essa nova vida é a partir de nós e de todas as pessoas que adentrarem ao nosso grupo, ao nosso núcleo
de trabalho, de estudo, de fraternidade, de caridade, porque muitos trabalhos de caridade devem começar entre nós mesmos, porque a caridade não é só o pão, o agasalho. A caridade, meus irmãos, é o aconchego, é o ombro amigo, é o abraço, que agora está um pouquinho, vamos dizer assim, parado, mas é um abraço fraterno, é um abraço de sentimentos, é um abraço amoroso. O Alírio Cerqueira Filho vem trabalhando muito isso lá no Mato Grosso. Então, é um trabalho que ele foi pedir permissão para a Joana e para o Divaldo. E quando ele chegou lá, qual foi a surpresa? Eles disseram, nós estávamos esperando, meu irmão. O teu trabalho vai ser grande, é claro que nós vamos estar juntos. E hoje o Alírio Cerqueira Filho, não só no Brasil, ele faz um trabalho em vários países aí, muito importante. E totalmente baseado no trabalho do autoconhecimento, da fraternidade e da fraternização. E não vamos esquecer, fraternização a partir de nós, trabalhadores espíritas, atendentes espíritas. E então, esse despertar para uma nova vida, e aqui eu tenho mais uma mensagem da Joana, porque nós nascemos nesse planeta como uma grande oportunidade. Então, somos viajantes do tempo e do espaço. E nessa grande oportunidade que estamos passando por aqui, meus irmãos, nós temos que deixar o nosso legado, a nossa história. Nós temos que fazer diferença. Então, a doutrina está fazendo diferença. E nós, como espíritas, trabalhadores, temos que fazer também diferença no trabalho pelo bem. Então, diz aqui a Joana, nessa mensagem de 1990, no livro O Homem Integral, na introdução. O Espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico, imediatista e imortalista, auxiliando na equação dos seus problemas. Então, vem ensinar cada um a vencer-se a si próprio, sem violência e com base na reencarnação. Meus irmãos, a reencarnação, nós levamos tanto esse estudo, esse conhecimento, mas hoje nós temos que falar de uma forma ampla para irmãos de todas as religiões, e como irmão, como cristão. E muitos irmãos de outras religiões ainda não estão preparados para entender a reencarnação, apesar de que ela está citada em muitas partes e muitos ensinamentos da Bíblia, mas ainda não amadureceu para isso. Eu tenho amigos evangélicos, católicos, e conversamos muito de evangelho, de ensinamentos, de cristianismo, mas eles ainda dizem, eu só não consigo ainda entender e aceitar a reencarnação. Então vamos devagar, aceitando cada um como cada um é, e colaborando na sua vida, que um dia, vamos dizer, essa pessoa vai sentir a nossa falta, vai querer estar junto, não importa a religião. Então, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. Olha, gente, apontando. Se aponta um rumo, indica que nós sabemos qual é o norte, qual é o caminho. O que importa é isso. Que todos vamos chegar lá? Vamos. Mas é esse caminho, esse rumo feliz. Então, isso é muito importante. Então, para começar, a gente sabe que o espírito, porque poderíamos dizer, mas hoje tem muitos médicos pesquisando, trabalhando na questão da consciência, do pensamento, da memória. Nós espíritas sabemos que a sede da memória e da sensibilidade
ela está onde? No espírito. Somos corpo, perispírito e espírito. O espírito é a energia, é onde tudo está gravado. E como nos diz no livro dos Espíritos, onde está gravadas as leis de Deus? Onde está escrita? E a resposta já está ali, na consciência. Então vejam como ela já vem até pré-programada. Porque nós não nascemos bons ou ruins, e sim simples ignorantes. Mas vamos vivendo e agregando em nós as virtudes ou as vicissitudes, vamos dizer assim, da nossa escolha. Mas se podemos escolher pelo livre-arbítrio, ainda não aprendemos, e a maioria do povo ainda não entendeu que o que plantamos, o que semeamos, nós colhemos. Então, meus irmãos, vamos dar uma olhada na hora? Então, nós entendemos que o psiquismo humano, ele vem do espírito para o corpo. O corpo é ferramenta. Então, eu diria que o exemplo que eu mais achei sensato para mostrar isso é o iceberg. Então, quando olhamos o corpo, nós vemos a pontinha do iceberg fora da água. Mas o restante do nosso psiquismo, do nosso eu, é o resto do iceberg. É aquilo que nós não vemos. Mas que é todo ele que atua, que age sobre o corpo, sobre nós, no nosso trabalho. Sigmund Freud, ele coloca da seguinte forma, que o consciente está no corpo, e que são as nossas manias, neuroses e psicoses. E que o inconsciente é o espírito. É de onde vêm as nossas emoções, instintos, fantasias, tendências. E ele mesmo diz ainda, na parte da cura, a cura dá-se pela descarga emocional que acompanha o conteúdo do inconsciente para o consciente. Freud. Muito interessante, né, gente? Então, continuando, Albert Einstein, ele faz uma colocação que o homem é um conjunto eletrônico regido pela consciência. Por isso que a medicina, os médicos não acharam no corpo a sede da consciência. Temos o cérebro, mas que ele é trabalhado pela mente, pelo corpo espiritual, pela mente espiritual. E aí Joana de Ângeles coloca: o ser humano é um conjunto harmônico de energias, espírito, perispírito e corpo, que interagem em fluxo contínuo, interagem uns sobre os outros. O corpo dá respostas para o espírito, para o perispírito, e o espírito para o corpo. Então, é essa troca, através dos neurônios, do cérebro, do sistema nervoso, enfim, de todas essas substâncias que alimentam, que vão a todas as células e que nos trazem toda essa energia. Então, ela diz, são muitos os efeitos perniciosos no corpo, causados pelos pensamentos em desalinho, emoções desgovernadas e a mente pessimista. Então, meus irmãos, são as substâncias energéticas, fluídicas, que vêm originadas pela nossa mente, pensamento, emoções, e que muitas vezes vêm desgovernadas e acabam desestruturando o corpo. É muito interessante, mas essa lição a gente vai
vai colocar mais para frente, né, na parte das doenças, da cura. Aqui tem uma colocação muito interessante. As emoções podem ser divididas em duas categorias, só para ilustrar, para fixar melhor. Duas. Então, uma, emoções positivas. Todas aquelas que te façam sentir bem. Então, as emoções positivas são as que nos fazem sentir bem. E as emoções negativas, todas aquelas que te façam sentir mal. Vocês estão observando que é escolha nossa. E é claro que ainda na atualidade as emoções, aí vem muita lição da porta estreita, da porta larga do Evangelho. A nossa escolha ainda, na maioria dos casos, é a porta larga. É a porta da futilidade, das vicissitudes, enfim, de todos os vícios. E que representam para nós uma alegria momentânea. E já as emoções positivas é a porta estreita. Até alguns espíritos nos dizem que a porta estreita, muitos não querem passar por ela, seguir por ela, porque só passamos nós. Nós não levamos mais nada porque não passa. E as pessoas querem levar consigo tudo aquilo que amelham pela vida fora. Então, elas querem levar seus pertences, suas riquezas, o que tem no bolso, e a gente não leva. Então, aí começa, vamos dizer assim, uma grande briga, uma grande relação entre o eu e o ego. O eu pertencente muito mais ao espírito, à consciência, ao arquivo, aos arquétipos, de tudo que está gravado em nós, aos atavismos, aos paradigmas. E quantos livros e quantas obras hoje vêm nos ensinar a mudar os paradigmas, a deixar para trás esses atavismos que nos fazem, hoje, floram para nós como tendências, como, vamos dizer assim, facilidades que temos, mas no campo, maioria das vezes, no campo da maldade, do ódio, dos vícios. E então, aflora para nós tudo isso que está na consciência, na mente e na memória. É o nosso eu, somos eu. E o ego é onde aflora para nós a vontade. Aquilo que muitas vezes nós dizemos assim, nós temos que vencer um leão por dia. Porque todo dia temos que fazer a nossa oração de manhã, pedir forças a Deus e à noite agradecer, porque aquele dia foi bom. E o que não foi bom, corrigir. Quem que nos ensinou isso? Está no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Santo Agostinho nos traz até a fórmula. Lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, ele nos diz que temos que passar em revista tudo o que fizemos no dia a dia. E então, podemos redirecionar, mas não é fácil, a nossa vontade, o nosso sentimento, por causa exatamente dos arquétipos passados, dos atavismos. Difícil quebrar esses paradigmas, mas é a nossa tarefa, é o nosso trabalho. E dessa forma ir mudando as nossas energias. Como eu falei, então, mudando essas energias, através dos hormônios, nós estaremos alimentando as nossas células, trazendo anticorpos, preventivos para as doenças, para tudo, enfim, e trazendo alegria, satisfação, felicidade, e podemos até espargir isso para os nossos companheiros, amigos. É a coloração, como a gente tem dito aí para as pessoas, da nossa aura. É dessa forma que os espíritos nos conhecem. E aí vamos vencendo, então, as nossas tendências. Então, o porquê dos livros Renovando Atitudes e Atitudes Renovadas? Gente? Por quê? Porque é dessa forma que nós vamos, então,
trabalhar as nossas tendências. Muitos querem saber o que foram nas encarnações passadas. Não precisamos buscar. É só o autoconhecimento, nos conhecermos interiormente e sabemos quais os ímpetos, quais as tendências, as facilidades que temos, para que lado queremos andar. São as manias, são os vícios e as quedas. Só que as quedas para nós, é como diz Jesus no Evangelho, é preciso que haja o escândalo, mas ai quem for o motivo. Então são escândalos constantemente em nossa vida, pequenos, grandes, do outro, nosso, mas que tem que ser trabalhados, até chegar um dia que a gente vai começar a poder evitar e começar a poder prevenir isso. E criando, então, a alegria dentro de nós. Então, são as atitudes transformando tristeza em alegria, ações maldosas, vicissitudes em virtudes, transformando em ações do bem, mas também nos transformando no homem de bem, que vai se relacionar, que vai criar, que vai viver numa sociedade diferente. Essa é a sociedade daqui para frente. Porque a maior imunidade que podemos criar dentro de nós, em nós, é através do amor. Amor ao próximo, amor a nós mesmos. Já ensinado há muito tempo por Jesus. Mas isso hoje não só ensinado, vivido, vivenciado, praticado. Então, desde da maneira... Eu tenho uma frase que eu gosto muito. O Espiritismo não mudou a minha vida. O Espiritismo mudou meu jeito de viver. Então, olha, gente, olha a responsabilidade e o compromisso. Então, a gente vai viver isso no dia a dia. Não sair para trabalhar, para andar de carro ou de ônibus. A gente vai analisar qual a melhor forma, como é que eu posso ser um servidor. Um americano, James Brand, escreveu um livro, O Líder Servidor. Ele também escreveu um outro, O Monge e o Plebeu. E é exatamente nesse campo, porque o melhor administrador de uma empresa, o dono do seu negócio, é aquele que vive o seu negócio. Né? Até tem aquele ditado, o boi só engorda aos olhos do dono. São ditados, mas que tem o seu fundo de verdade. Gente. Então, é a vivência, é a construção da equipe, dos trabalhadores que vão estar conosco, não só pelo salário, por isso, ou por uma gratificação, mas vão estar conosco porque querem estar. E então, toda essa parte que eu estou comentando é o nosso ego. É aquilo que muitas vezes, que o apóstolo Paulo fala numa das passagens, ele diz, é muito mais fácil eu fazer o que não quero do que fazer o que quero. Quer dizer, o que eu sei que preciso fazer é o mais difícil. O apóstolo Paulo fala nessas lições. Então, com isso nós vemos lá na introdução do Livro dos Espíritos, aquela colocação que nos diz: o Espiritismo é de ordem divina. Pois bem, então nós temos que fazer o nosso trabalho, independente de querer provar, querer falar, querer ser o melhor. É fazer o nosso trabalho da melhor forma. Foi o que Kardec fez, o que muitos outros fizeram. Então, ele é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E a natureza, o Criador de tudo isso, a grande perfeição, é Deus. E nós temos que estar em consonância com Deus. E então, quando estivermos também defendendo a natureza, os animais, os nossos irmãos
né, mais novos aí, as próprias árvores, os rios, os mares, nós estamos ajudando, nós estamos trabalhando. E aí no meio aqui tem mais uma frasezinha que diz: cristãos, que somos todos nós, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Isso até eu coloquei pensando no hoje. Porque quantos estão aí desesperados, não sabem se trabalham ou não, se saem de casa, como é que vai no mercado, o que será? Gente, vamos olhar para esse campo. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Como é importante, e ele diz assim para os seus apóstolos na época, mas que serve para nós. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Quer dizer, as minhas lições. Quem escreve isso é o Fenelon, em 1861. E aqui aquela perguntinha que eu já coloquei, é a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. Por que Deus colocou isso na nossa consciência? Porque nós lembramos em cada ação nossa do que é certo, do que é errado. Então, agimos sempre com consciência. Sempre vamos ter em nós aquela sensação, aquele sentimento. Poxa, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado. É opção nossa, meramente nossa. Então, nós vemos que o estudo, o conhecimento associado à vivência e à prática é o que nos traz sabedoria. Nós vemos lá muito que os monges, os indianos, os chineses, eles gostam muito de buscar sabedoria. Mas nós temos que, da mesma forma, buscar sabedoria. E de que forma? Então, não é só o estudo teórico, não é só o conhecimento. Isso tem que estar associado à vivência e à prática. Nós temos hoje muitos espíritas que estão até se voltando muito à questão vivencial, dedicando suas vidas, seu trabalho, né, a grupos que eles vêm formando. Então, é interessante. A doutrina espírita nos desvenda os segredos do passado. Olha a grande importância, gente. De onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos, né? Nos dá consciência do presente e nos ilumina na visão de futuro. Sem medo, sem desconhecimento do que nós vamos enfrentar lá para frente. Então, é um engano, um engodo, se nós não estivermos nos preparando para isso. Porque uma grande preocupação da espiritualidade é com os espíritas que estão desencarnando. Então, é muito interessante isso. Por isso que até diz lá, um grande trabalhador dessa área, Eurípides Barçanufo, um grande espírita, lá de Sacramento. Então, ele criou aquele hospital, né, preparado para receber os espíritas, porque muitas vezes nós nos achamos, porque eu tenho 30, 40, 50 anos de estudo, fui presidente de centro, fui isso. Gente, não é isso que importa, isso é a organização humana. O que importa é a doutrina entrar em nós, e não só nós entrarmos na doutrina. E o que vamos fazer com isso? Então, a doutrina espírita é a grande ferramenta que pode estar enferrujando ali nos livros guardados, ou nós estamos desgastando essas obras para entender cada vez melhor e vivenciar a cada dia da melhor forma. Então, dessa forma, vamos criando aí os grupos, aí, as oficinas da alma, onde as pessoas vão entrando sem burocracia nenhuma na casa espírita, participando dos estudos, sentando com a gente, conversando, muitas vezes desafogando ali suas mágoas,
desabafando e participando, gente, de uma forma fraternal, se entendendo, se achando, se encontrando nesse grupo, nesse trabalho. Isso é muito importante. E então, para a gente ir consolidando, encerrando, que temos 2 minutos, meus amigos, meus irmãos, eu sou a favor dessas pequenas conversas, não muito grandes, para não cansar. Então, é muito, muito bom isso, e para a gente não esquecer também o que foi falado. Então, o que a gente vai concluir e falar daqui para frente, até ser um pouquinho mais direto, gente, é a mudança de hábitos. Isso é uma liçãozinha aqui do Joana de Ângeles, já no Atitudes Renovadas. Mudança dos hábitos mórbidos, diz ela, e da acomodação emocional contribui para a renovação e a alegria de viver. Então, se nós queremos a renovação em nossa vida e a alegria de viver, vamos começar a mudança de hábitos, desacomodar, pensar muito no emocional, proporcionando satisfações indescritíveis que fazem parte do progresso existencial. Enquanto o indivíduo não desperte para a sua realidade de ser integral que é, espírito, perispírito e matéria, responsabilizando-se pelas mudanças que se devem operar em seu mundo íntimo, a fim de modificar o comportamento, ninguém poderá auxiliar no mistério que é exclusivamente seu, intransferível. Meus irmãos, não querendo abrir mais um tempo, encerrando, eu só posso agradecer a participação de todos e que sempre estamos disponíveis para esse tipo de trabalho. Eu agradeço, porque o que mais aprende com isso sou eu, e também o mais responsável. Tá certo? Boa noite a todos.